Nosso querido Leonardo Jardim, que inclusive nesta segunda-feira de folga deu um rolê lá em Cordisburgo, o Jardim está conhecendo Minas Gerais, gente. Conhecendo Minas Gerais. O homem está roletando por aí, tá de boa, aproveitando e não sei o quê. O Leonardo Jardim, ele trouxe na entrevista um ponto interessante para debate, que foi, ele disse que nas primeiras 10 rodadas do campeonato, o Cruzeiro fez 20 pontos. E agora, nas primeiras 10 rodadas do retorno, os mesmos jogos, né? Só que com o mando trocado, o Cruzeiro fez 19 pontos. E aí eu resolvi trazer para vocês aqui a lista de jogos, para a gente fazer um pouquinho de uma análise jogo a jogo. Vamos lá, vamos ver se tudo funciona aqui, ó. Essas aqui foram as 10 primeiras partidas do Cruzeiro no Brasileirão. Começa lá contra o Mirassol, ganhamos em casa, jogamos mal pra cacete, mas ganhamos do Mirassol. Fomos jogar contra o Inter fora, perdemos. Prejudicados pela arbitragem? Fomos. Perdemos 3-0. Expulsão do Jonathan Jesus ali no início. Terceira rodada contra o São Paulo. Empatamos. Esse foi o jogo que, assim, todos nós, né, consideramos o momento da virada do Cruzeiro na temporada. O dia que o Cruzeiro achou um time. Essa partida contra o São Paulo, empate por 1-1 no Morumbi. Aí, quarta rodada, Cruzeiro e Bahia, sapecamos 3-0 no Bahia, jogamos muito bem nesse jogo, tá? Deitamos o cabelo. E aí, rodada seguinte contra o Red Bull Bragantino, quinta rodada, a gente não fez um grande jogo, perdeu por 1-0 lá em São Paulo. Um jogo, assim, que era para empatar. Não vou dizer que era para o Cruzeiro ganhar, mas não era para ter perdido também. Teve bola na trave do Vidalba e tudo mais. E aí, contra o Vasco, um jogo dificílimo e a gente ganhou por 1-0. O Vasco teve mais oportunidades que o Cruzeiro. O Cássio foi o melhor em campo, tá? Cruzeiro e Flamengo, fizemos um belíssimo jogo, ganhamos por 2-1, uma bela partida. Cruzeiro 4-0 no Sport, fora de casa, também jogamos muito bem, né? Deitamos o cabelo, merecemos totalmente a vitória. Cruzeiro e Atlético 0-0, mais um bom jogo do Cruzeiro. Faltou um pouquinho mais de contundência nas finalizações, tivemos, né, polêmicas de arbitragem com pênaltis não marcados para o Cruzeiro, mas foi um empate 0-0. E aí, 10ª rodada, contra o Fortaleza fora de casa, a gente ganhou por 2-0, fez um ótimo primeiro tempo, 2 assistências do Gabigol, um gol do Caio, um gol do Lucas Silva, controlamos no segundo tempo, trouxemos os 3 pontos. Aí, o Leonardo Jardim trouxe o número e é fato, né? O Cruzeiro somou 20 pontos, ó, 3, 4, 7, 10, 13, 16, 17, 20. Essa foi a marcha da contagem, digamos assim. O Cruzeiro somou 20 pontos nessa sequência aí. Quais jogos aí que o Cruzeiro jogou, assim, bem? Você fala assim, não, o Cruzeiro jogou bem. Acho que contra o São Paulo jogou bem. Contra o Bahia, o Cruzeiro jogou muito bem. Contra o Bragantino e contra o Vasco, a gente não jogou bem, não. Tá? A gente jogou bem contra o Flamengo, a gente jogou bem contra o Sport, a gente jogou bem contra o Atlético, a gente jogou bem contra o Fortaleza. De 10 jogos, na minha opinião, o Cruzeiro jogou bem em 6, certo? Aí a gente somou 20 pontos. Isso é matemática, tá? Aqui eu estou falando da questão de desempenho, assim. O que o Cruzeiro apresentou no jogo? Acho que a gente jogou bem em 6 jogos. E quais jogos você acha que o Cruzeiro não jogou bem, Caramujo? Acho que contra o Inter a gente não jogou bem, contra o Bragantino a gente não jogou bem, a gente não jogou bem contra o Vasco, tá? E a gente não jogou bem contra o Mirassol. As primeiras rodadas do Cruzeiro, elas foram ruins. Depois o Cruzeiro pegou um prumo e emplacou uma sequência boa. Aí, colocando em perspectiva, os 10 primeiros jogos agora do retorno, da rodada 20 até a rodada 29. Aí, ó, foi. Aí a gente tem jogo contra o Mirassol fora de casa, o empate, que foi o primeiro jogo do retorno, vitória por 2-1 sobre o Inter. Não foi um grande jogo, mas a gente mereceu ganhar esse jogo. Tá? O Cruzeiro foi melhor que o Inter, foi uma vitória justa. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Não foi uma grande partida. O primeiro tempo foi ruim. No segundo tempo, o Matheus Pereira num gol de falta, que desviou e tudo mais, a gente conseguiu fazer o gol, mas foi doído esse jogo aí também. Cruzeiro e Bahia, a gente vira no final, consegue uma vitória, né, maravilhosa, épica lá, o gol do Sinisterra, o golaço do Gabigol e tudo mais, mas não é que tenha sido um grande jogo do Cruzeiro.
Cruzeiro 2-1 no Red Bull Bragantino. Não foi um bom jogo. O primeiro tempo do Cruzeiro era ruim, a gente estava perdendo, o Lucas Silva acerta um chutaço no final do primeiro tempo, empata. No segundo a gente consegue a virada com o gol do Kaique. Cruzeiro e Vasco. Não jogamos bem. Não jogamos bem, tomamos um gol no início, não conseguimos criar chances claras e tomamos outro gol por falha do Matheus Henrique. Cruzeiro e Flamengo. Jogamos bem. Tá? Acho até que jogamos melhor que o Flamengo, tivemos mais chances claras de gol. O Rossi deve ter sido melhor em campo. Cruzeiro e Sport, não jogamos bem. Os primeiros 30 minutos o Cruzeiro podia ter deitado o cabelo, feito 3-0. Nos 30 minutos seguintes, o Cruzeiro podia ter tomado 3 gols do Sport. Tomou 1, podia ter tomado mais. Podia ter perdido o jogo para o Sport. Não foi bom, Cruzeiro e Sport. Cruzeiro e Atlético 1-1, não foi bom também, tá? O Cruzeiro saiu na frente ali, o gol do Pereira depois tomou o empate naquele gol idiota de bola parada, que teve erro de arbitragem, eu sei, mas o primeiro tempo do Cruzeiro foi um horror, a gente jogou mal. E esse jogo contra o Fortaleza, ganhamos por 1-0, estamos muito felizes pela vitória, mas também não jogamos bem. Então, se pegar desses 10 jogos aqui, contra o Mirassol não jogamos bem, contra o Inter eu vou considerar que jogamos bem, que a gente foi melhor que o Inter, tá? Então, um jogo bom. São Paulo, difícil. Eu vou colocar o Bahia como um bom jogo, porque o Bahia não estava criando também. O Bahia acertou um chutaço de longe e abriu o placar, mas assim, né? Foi um jogo bem equilibrado e teve pênalti para o Cruzeiro não marcado no primeiro tempo. Então eu vou considerar 2 bons jogos do Cruzeiro. Bragantino foi ruim, Vasco foi ruim, Flamengo foi bom. 3 jogos bons. Sport foi ruim, Atlético foi ruim, Fortaleza foi ruim. De 10 jogos, a gente teve 3 boas atuações. No recorte anterior, dos 20 pontos, eu falei de 6 bons jogos. E eu sei que essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha análise, é a minha sugestão. Então, dos 10 primeiros jogos do campeonato, o Cruzeiro fez 6 bons jogos, 4 nem tanto. E agora nós estamos falando de 10 jogos em que o Cruzeiro jogou bem em 3. Eu acho que não tem como você falar que o Cruzeiro não teve queda de produção. Não teve, não tem como, velho. Não tem como. Então, assim, para mim, tá? Esse é um aspecto que tem que ser analisado, né? A gente meio que está aqui para isso, viu, o senhor Pinguim? A gente está aqui para falar, irmão. Se você não quer ouvir, é só sair da live. Eu estou aqui para trazer realmente essa análise, essa coisa um pouco além do óbvio, né? Um pouco além daquilo que todo mundo já falou, porque o jogo em si, o resultado, todo mundo está vendo, porra. Mas a gente tem que tentar avançar um pouquinho na análise, né? E eu acho que o Cruzeiro teve uma queda de produção bem significativa e a gente precisa recuperar isso. Não pode ficar, não, tá tudo bem, não temos nada para corrigir, porque o primeiro passo para você resolver um problema é reconhecer que esse problema existe, né? E eu não gostei da coletiva do Jardim nesse aspecto. Ele ficou muito na defensiva, elogiou o elenco. Pô, tudo bem elogiar o elenco, a entrega. E uma coisa que o Jardim falou e que todos os jogadores do Cruzeiro falaram foi a questão do desgaste. Assim, todo mundo falou. O Christian chegou a falar: não, eu estava morto no segundo tempo, eu estava pregado, estava muito cansado. Vidalba também falou, Romero falou. Todos os jogadores que eu vi falarem na zona mista ali falaram muito da questão do desgaste físico, tá? Do cansaço. Então, isso não é lero-lero, gente. O time realmente está cansado. Fortaleza jogou 3 dias antes também? Jogou, mas não jogou com um homem a menos igual o Cruzeiro, não foi um clássico igual o Cruzeiro, né? Tem uma viagem, eu sei que teve, mas o Cruzeiro estava desgastado. E o que o Jardim pontuou, inclusive, que esse jogo, que foi sábado, devia ter sido domingo, é verdade, o jogo devia ter sido domingo mesmo. Pô, não tinha a menor necessidade de jogar no sábado. Os dois times tinham jogado na quarta noite. Para que jogar no sábado? Ah, mas tem os compromissos com a TV. Tá, gente, mas tem tanto time que não tá brigando por nada, sabe? Tem alguns times que não estão brigando por nada. Não precisava ser o jogo do Cruzeiro no sábado, honestamente, tá? Mas enfim, né? É isso que os caras fizeram, então não tem muito para onde fugir, não, tá bom? Ô, gente, não esquece de deixar o like aí, não, por gentileza, tá?